Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para as discussões dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2019. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.alupar.com.br/RI. A apresentação também está sendo disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas e podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nesta teleconferência o senhor José Luiz de Godoy Pereira, CFO, e o diretor de Relações com Investidores da Alupar, e o senhor Luiz Coimbra, gerente de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos pela presença na nossa apresentação de resultados. Mais uma vez aí a gente está fazendo a nossa apresentação do TRI. Eu vou explorar um pouco aqui as questões relevantes. O Luiz vai falar, como a gente sempre faz, as questões mais ligadas aos relatórios financeiros da companhia e depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, obrigado mais uma vez e vamos começar. A gente liberou uma apresentação sobre o TRI, né? Que vocês devem ter aí, está disponível na internet, a todos que quiserem o acesso, a apresentação das demonstrações financeiras. E a gente listou aqui, começando aqui pela página 4 da demonstração, a gente listou os eventos relevantes do período. Então, a gente listou um a um deles, né? Então, a gente teve a emissão da licença de instalação da EDTE, que é um projeto nosso, né? Já iniciamos a construção desse projeto. Tivemos homologação do resultado do leilão da Eletrobras. No final do ano passado, teve o leilão da Eletrobras de participações em diversos projetos, do quais nós tínhamos parceria com eles. Então, nós adquirimos aí o lote K, a parcela que eles detêm no lote K, e adquirimos o lote O, que foi um novo ativo, a EDE, uma linha de transmissão no Mato Grosso. Nós tivemos a emissão da licença prévia da ESTE, que é um projeto nosso que quem está fazendo são as empresas da TBE, a gente chama TBE a parceria joint venture que a gente tem com a Taesa. Tivemos a reafirmação do rating da companhia, né? A Fitch reafirmou o rating da companhia de crédito para AAA. Tivemos a licença de instalação da linha de Juazeiro-Rolândia, né? A SPE chama-se o projeto da ETB, a empresa de transmissão baiana. Tivemos a emissão da licença de operação da ETAP, esse é um projeto nosso no Rio Grande do Norte, que entrou em operação. É relevante dizer que esse projeto entrou com uma antecipação de 9 meses aí em relação ao cronograma da ANEEL. Tivemos a licença do outro trecho, a licença de instalação do outro trecho do projeto da ETB, que foi Bom Jesus da Lapa, Gentil do Ouro. Portanto, a ETB já está com licença de instalação para todos os trechos. Isso significa que nós já estamos trabalhando aí na construção efetivamente. Tivemos a emissão da licença prévia da TSM. A TSM é um projeto que liga ao São Paulo à linha que chega, da linha de corrente contínua que chega de Belo Monte, né, no Rio de Janeiro. Esse projeto passa pelo Vale do Paraíba e também, de acordo com o nosso cronograma original, dentro da nossa expectativa, nós conseguimos a licença prévia com 5 meses
de antecipação em relação ao cronograma que nós estávamos trabalhando. E conseguimos finalmente a licença de instalação da CPE, que é um projeto que nós temos também de linha de transmissão nos estados do Espírito Santo e Bahia e Minas Gerais, né? E esse projeto também nós já iniciamos a construção. Então esses foram os eventos aí importantes. Eu queria falar um pouco sobre a ETAP, que foi o primeiro projeto aí que a gente colocou em operação do nosso backlog, né? Nós antecipamos esse projeto em 9 meses, né? Nós tivemos aí um saving de CAPEX bastante relevante, né? Um investimento total de aproximadamente 175 milhões. Esse projeto, nós fizemos emissão de debêntures de infraestrutura no valor de 150 milhões, né, na instrução CBM 476, e a ETAP foi responsável por implementar a primeira etapa do lote do leilão 03 de 2015. Esse leilão foi realizado em 2016. Foi um projeto importante para nós, embora não seja um dos maiores projetos que a gente tem, mas eu acho que foi um caso aí que nós conseguimos um sucesso bastante grande. Aí, indo para a página 6 da apresentação, nós tivemos aí a distribuição de dividendos, né? Agora, de acordo com a nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nós distribuímos, desculpe, 21 centavos por ação, né? Equivalente a 63 centavos por unit, dos quais nós já tínhamos distribuído em dezembro de 2018 6 centavos e agora nós estamos distribuindo, aprovamos na Assembleia, a distribuição de mais 15 centavos por ação, que dá 45 centavos por unit. Uma outra questão aqui relevante, né? Nós tivemos o ajuste positivo em função da adoção do CPC 47 e FR 15, né, no montante de 63 milhões. Indo agora para a página 8, a gente vai atualizando aqui o status, né, o acompanhamento de implantação dos ativos que estão em implantação, né? Então, vocês podem ver que o projeto da ETAP, que é a primeira linha aí da planilha, ele está concluído. O próximo que deve entrar em operação é o projeto da ETC, que nós estamos em fase final de construção. E aí a gente pega o status de cada uma, o que está em verde é o avanço que a gente teve nesse período, né, que eu já passei para vocês lá atrás, que foi as LIs, né, de TPE, a LP da EST, a LP da TSM, o trecho 1 e 2 da ETB, a LI dos dois trechos, e a LI da EDTE. Na página 9, a gente mostra como está a evolução do fundiário de cada um dos projetos, né? Na verdade, aqui já não está mais ETAP, porque a ETAP já é um projeto concluído, então nós começamos pela ETC, que é uma subestação no Espírito Santo, que nós já temos 100% do fundiário. A ETB, que é as suas luzinhas na Bahia, nós estamos com 99%, né, do qual nós já iniciamos a construção. A EDTE, estamos com 95% de fundiário já adquirido. TPE, estamos com 90%, TCC, 92%. A EST é um projeto que ele não é para esse ano, para o próximo, ele está um pouquinho atrasado em função da conexão, porque ele depende, para entrar em operação, da conexão, da execução de uma subestação, e que não é nossa, e essa subestação ela está um pouco atrasada, então não adianta muito a gente antecipar esse projeto, porque a gente não teria receita enquanto essa subestação não for concluída. O projeto da TSM, que é essa linha aí que passa pelo Vale Paraíba e do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, né, e vai até o Rio de Janeiro, nós já estamos com quase 60% do fundiário. E a TCE, que é o projeto na Colômbia, nós ainda não iniciamos o fundiário, estamos iniciando o fundiário agora nesse mês. Bom, eu acho que de pontos relevantes, eu acho que eu passei em todos, né? E agora eu vou passar para o Luiz, para ele falar um pouco sobre as demonstrações financeiras, depois a gente abre
como a gente sempre faz, para perguntas e respostas. Obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer pela apresentação, pela participação de vocês no nosso call de resultado do primeiro trimestre de 2019. Eu vou começar a minha apresentação aqui no slide 20, né, que a gente mostra a variação na receita líquida, tanto nos números societários como nos números regulatórios. Quando a gente olha aqui os números em cima, os números societários, a gente teve um aumento aí de 780 milhões na receita, né? Desses 780, 731 milhões foram referentes ao segmento de transmissão. Aqui, praticamente, a maior parte é pela pela adoção do CPC 47, né? A gente adotou o CPC 47 a partir de janeiro de 2018, então a gente começou a contabilizar margem de construção e operação, né? Então, com isso, fez com que a gente tivesse esse aumento significativo. Então, a gente tem 160 milhões de aumento referente aos investimentos que a gente fez nos projetos e 511 milhões referente à adoção da margem. Olhando aqui os números regulatórios, a gente vê que a gente teve um aumento de 75,4 milhões aí na receita, né? Ela saiu de 388,7 para 464. A principal diferença aqui no segmento de transmissão, enquanto a gente teve esse crescimento significativo nos números societários, no número regulatório a gente teve uma redução de 30 milhões no segmento de transmissão. Basicamente, pela queda de receita nas transmissoras EATE e ETEP, pelo degrau dos 15 anos da entrada em operação. Seguindo para o próximo slide, a gente mostra aqui a variação no EBITDA, né? O EBITDA ele totalizou 258 milhões no primeiro TRI de 18 e 834,8 nesse trimestre. Então, ele atingiu uma margem aqui de 86%, ante os 74% que ele atingiu no primeiro TRI do ano passado. Esse aumento de 576 milhões no EBITDA, ele é praticamente, né, acho que as principais contas aqui é a receita de infraestrutura, esse aumento de 671 milhões aí que está evidente no gráfico, e eu expliquei para vocês anteriormente. A gente teve um aumento que acaba netando um pouco com esse aumento na receita, que é o aumento de 153 milhões no custo de infraestrutura, que é referente aos investimentos dos projetos de transmissão que a gente está realizando no Brasil. A gente teve uma redução também significativa aqui de 18,3 milhões nos custos operacionais. Aqui no primeiro trimestre do ano passado, a gente provisionou algumas despesas referentes ao GSF retroativo. Tá? Então a gente contabilizou 23 milhões no primeiro TRI de 18, o que a gente não fez nesse trimestre agora. E acho que a última conta relevante aqui é a equivalência patrimonial, né? A gente vê aqui um aumento de 41,6 milhões na equivalência patrimonial, e esse aumento também é explicado pela implantação do CPC 47. A gente tem uma transmissora, que é a ETB, que a gente não consolida, o resultado dela é via equivalência, e com a implantação agora do CPC e o investimento que a gente fez nesse primeiro trimestre, ela acabou tendo um lucro aí de 94 milhões, por isso desse aumento. Seguindo para o próximo slide, a gente tem um EBITDA regulatório, né? Ele atingiu aqui 286,4 milhões nesse trimestre, ante os 298,7 que a gente teve contabilizado no primeiro TRI de 18. Né? Então tem um aumento, uma redução aí de 12,3 milhões. Quando a gente compara, né, as variações no IFRS e no regulatório, acho que as principais diferenças aqui estão na receita de transmissão, no custo de infraestrutura e na equivalência patrimonial. Então, na receita de transmissão, aqui a gente não tem adoção do CPC, não tem IFRS, a gente teve uma redução de 30 milhões, que eu expliquei para vocês que é em virtude da queda da receita da IATE e da ETEP. A gente teve a equivalência patrimonial, praticamente não tem variação, e a gente não tem custo de infraestrutura aqui. Seguindo para o próximo slide, a gente olha o lucro líquido. O lucro líquido totalizou aqui 400,5 milhões, né, nos números societários, frente aos 58,9 no primeiro TRI de 18. Praticamente aqui o EBITDA, né, aumento de 576 milhões. A gente teve uma variação
nos impostos, né? A gente teve um aumento de 61,2 milhões nos impostos, que é decorrente do aumento do resultado das transmissoras, né? A gente, com a adoção do CPC 47, aumentou o saldo a receber dos ativos financeiros e acabou tendo esse impacto no imposto diferido. E a participação dos minoritários também, que a gente teve um aumento de 175,9. Grande parte desses projetos de transmissão, né, a gente tem sócios minoritários, então com esse aumento traz esse resultado para essa linha. Seguindo aqui no slide de baixo, a gente tem a variação no lucro regulatório, né? Ele atingiu aqui 69,4, um crescimento aí de 3,1 quando a gente compara com 67,3 que a gente teve no primeiro TRI. E aqui também acho que a principal variação, quando a gente compara com os números societários, é no EBITDA. A gente aqui teve uma redução de 12,2 milhões no EBITDA, basicamente pela redução que a gente teve na receita do segmento de transmissão. O IR aqui, enquanto nos números societários a gente teve um aumento de 61,2 milhões no imposto de renda, nos números regulatórios a gente teve uma queda de 17,9, tá? Boa parte desse 17,9 é pela queda na EATE. A queda no resultado da EATE pelo degrau trouxe esse impacto no imposto. Seguindo para o slide 22, a gente mostra que o endividamento da controladora, né, praticamente quando a gente compara com o quarto trimestre de 18, não tem variação muito significativa, né? A dívida bruta, ela cresceu aí 19,6 milhões. Aqui a gente não teve pagamento de amortização. Aqui praticamente esse aumento foi de provisão de encargos e variações monetárias que a gente teve no período. E a gente teve uma redução de 10 milhões no caixa. Aqui foi por aportes que a gente fez nos projetos em implantação, tá? Olhando na parte de baixo aqui do slide, não teve alteração na estrutura, né? A gente continua com as duas emissões de debêntures, que é a quinta e a sexta emissão na holding. A dívida de curto prazo totalizou aí 6%, né? Muito em linha com os 4% que a gente tinha no quarto TRI de 18. E seguindo aqui para o slide 23, a gente mostra que o endividamento consolidado da companhia, né? A nossa dívida líquida, ela totalizou 2.873,8 milhões nesse TRI, contra os 2.803,1 milhões que a gente registrou no quarto trimestre de 2018. Né? Essa diferença aqui é praticamente uma redução que a gente teve no nosso caixa, dado que a gente está realizando os investimentos nos projetos. O perfil da dívida também não teve alteração, né? A gente continua aí com um pedaço pequeno da dívida no curto prazo, 11%. Com relação à composição, também a gente não teve alteração. A maior parte da nossa dívida hoje, 54 milhões, é indexada em PCA, principalmente pelas captações que a gente fez desses projetos de implantação ao longo do ano passado, né, que são todas elas, grande parte indexada em PCA. E seguindo aqui para o slide 24, a gente mostra o cronograma de amortização da dívida, né? Nossa dívida ela continua bem alongada, né? A grande parte dos vencimentos aí após 2024. A gente está mostrando aqui os bridges também, né? A gente vem sempre mostrando, a gente vem tomando as dívidas de longo prazo, né? E quitando esses bridges. A gente ainda tem hoje 2 bridges vigentes, né? Que são nas obras que a gente está implantando fora do Brasil. Então a gente tem a implantação da usina no Peru, La Virgem, que a gente tem um bridge lá na holding que a gente tem no Peru, e temos um bridge na Colômbia, tá? Aqui na Colômbia a gente está em negociação para já fazer a emissão de longo prazo. Então esse bridge aí nos próximos trimestres a gente deve estar substituindo ele pela dívida de longo prazo. No próximo slide, no último slide, só para falar um pouquinho da performance das ações da Alupar, né? Acho que o papel performou bem ao longo aí desse primeiro trimestre, né? A gente teve uma valorização de 25%. Eu estou trazendo esse número até ontem, tá? O fechamento de ontem, de 25%, frente a 17% do IEE e 4,25% do Ibovespa. E um outro ponto que eu venho sempre destacando para vocês nos calls, e acho que é importante, é a questão do aumento de liquidez, né? Aqui no gráfico embaixo mostra o nosso volume diário, né? Do início de 2019 até a data de ontem. A gente está com 14,9 milhões de reais
por dia de volume. Então, acho que a gente vem batalhando para ter esse aumento, acho que isso ajuda, isso já vem refletindo um pouco na performance do papel. Bom, acho que com isso eu fecho aqui minha apresentação e a gente pode abrir para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando sustenido. O senhor Luiz Lima, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Pessoal, obrigado pelo call. Queria fazer uma pergunta mais no sentido de M&A e crescimento. O que é que vocês estão vendo aí tanto no leilão do final do ano, quanto dessas notícias que têm saído na mídia de algumas empresas que estão desinvestindo no setor de transmissão, tá? Então, queria escutar um pouquinho de vocês, qual é o apetite de vocês nesse sentido. Se estão preferindo também mais greenfield ou vão ter apetite também a olhar o mercado secundário? Obrigado. Olha, a gente vai olhar todas as oportunidades que tiver no nosso mercado, tanto nos ativos eventualmente à venda, quanto nos leilões. E vamos tentar ver onde terão as oportunidades, melhores oportunidades para investir. No caso do leilão, não sei como é que vai ser o nível de agressividade, né? Porque a gente tem visto aí bids muito agressivos, com preços muito agressivos. A gente acha que nesses níveis aí o retorno é muito, muito ruim. Mas a gente vai olhar, como sempre fizemos, né? A Alupar é uma empresa que participa aí do mercado de transmissão há mais de 20 anos, né? Desde o início. Então a gente vai olhar todas as oportunidades e tentar achar as melhores. Perfeito, obrigado pela resposta. Até se eu puder fazer mais uma pergunta também, só para ter um pouquinho mais de detalhamento, se vocês puderem passar, obviamente, do quanto de CAPEX que vocês conseguiram economizar na etapa frente ao regulatório. E também, qual a percepção de vocês, se vocês vão conseguir repetir isso nos projetos faltantes? O CAPEX, a gente divulgou esse número, né? O CAPEX corrigido para valor de hoje dá 324, nós conseguimos executar por 170 e poucos, né? Mas isso não quer dizer que isso é uma regra para todos os projetos. Aí tem caso a caso, né? A gente estuda um a um e tem projetos que a gente consegue ter uma otimização melhor, outros projetos que a gente não consegue. Não dá para ter uma regra geral. Nós temos passado guidance para o mercado que a nossa expectativa na somatória dos projetos, nós estamos trabalhando para conseguir ter uma redução em relação ao CAPEX orçado, estimado pela ANEEL, né? Porque a ANEEL nem tem os elementos, ela faz uma estimativa, mas ela não tem o projeto executivo. Somente quando você tem o projeto executivo e o detalhamento de tudo é que você vai ter uma precisão maior nesses valores. Mas nos lotes que nós ganhamos, a única razão de nós termos ganhado esses projetos, esses lotes, porque a gente conseguia fazer um projeto com um custo abaixo do orçamento da ANEEL. Se fosse acima, nós não teríamos nem bidado, não teríamos dado desconto, como nós fizemos nos leilões. Mas então a gente tem passado guidance para o mercado, que a nossa expectativa é conseguir fazer, na média, num valor 15% abaixo do valor aqui da ANEEL, dos projetos que nós ganhamos. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para as considerações finais da companhia. Bom, então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença e aguardamos vocês no nosso próximo call de resultados do segundo TRI. E a companhia quer se colocar aqui à disposição para quem quiser mais esclarecimentos. Fique à vontade para ligar para a nossa área de RI, tanto o Luiz quanto a Cássia vão ficar à disposição de todos os interessados, investidores, para qualquer tipo de esclarecimento adicional. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.